Blumenau, hoje é sexta-feira, 27 de junho de 2014. Acompanhe agora no TVL Notícias. Câmara aprova projeto que concede título de cidadã blumenauense a Sueli Petri. Comissão de Finanças aprova 2 projetos e o balancete financeiro da Fundação Cultural e da Vila Germânica. Reunião promovida pela Câmara, entidades sociais e servidores públicos municipais buscam alternativas para o fim do impasse da greve. Essas e outras informações aqui no TVL Notícias, a partir de agora que está no ar. Você já parou para pensar o que você tem a ver com a corrupção? Este será o tema de uma palestra promovida pela Escola do Legislativo aqui da Câmara na próxima semana. O convidado será o promotor de Justiça do Estado, Henrique da Rosa, que coordena a campanha do Ministério Público sobre justamente esse tema. A intenção é discutir que a transformação da sociedade começa com mudanças individuais e com educação. Que o bem coletivo é de responsabilidade de todos e do ato de cada um de nós. A palestra será às 19h da próxima quarta-feira no plenário da Câmara de Vereadores e é aberta ao público em geral. Inscrições gratuitas, obviamente, podem ser feitas pelo e-mail que aparecem aí no seu vídeo. Entidades como OAB, conselhos, sindicatos e centrais trabalhistas devem auxiliar no fim do impasse entre prefeitura e servidores públicos. A greve já chega a quase 40 dias. O presidente da Câmara, Vanderlei de Oliveira, promoveu diálogo entre o Sindicato dos Servidores Públicos e entidades sociais da cidade. Na pauta do encontro, alternativas e encaminhamentos para solucionar o impasse da greve dos servidores públicos municipais, que já dura 38 dias. O mais estranho é a falta de uma mesa de negociação entre o prefeito municipal e o comando de greve. A gente está chegando a 40 dias de greve, isso significa 40 dias sem a educação infantil, sem a educação no ensino fundamental, sem o atendimento de saúde na cidade. E o prefeito tem que assumir a responsabilidade de prefeito, instituir a mesa de negociação, porque ali na mesa de negociação que você vai vendo os argumentos das duas partes, vai tirando, vai colocando na proposta e vai encaminhando um entendimento. A negociação por correspondência é ridícula do ponto de vista da situação que a cidade vive. No encontro, vários encaminhamentos foram firmados, entre eles solicitando que o prefeito Napoleão Bernardes dialogue com os servidores públicos. A gente tem tentado, pelo menos a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara, avançar na possibilidade de um diálogo, e um diálogo urgente, porque já se arrasta por muito tempo a greve aqui no município de Blumenau, e a gente está tendo a dificuldade até porque o próprio prefeito não recebe o conjunto aqui dos 15 vereadores para uma conversa onde a gente gostaríamos de estar tratando dessas questões relacionadas à greve aqui no município de Blumenau. Demonstramos aqui o quanto o governo colocou no papel e afirmou o compromisso de atender essa pauta. Agora vem dizendo que não é bem isso, então nós apresentamos documentalmente para todas as autoridades e buscamos aqui uma saída coletiva. O presidente do Legislativo Blumenauense afirmou que a Câmara de Vereadores continuará promovendo espaços e dando encaminhamentos para buscar resolver o impasse entre a Prefeitura e os servidores públicos. Preocupado com essa situação, a Câmara de Vereadores atendeu o pedido, solicitou e esteve hoje reunida com várias representações da sociedade civil, com representantes dos trabalhadores, representantes da OAB, buscando agir na forma de que o prefeito definitivamente encaminhe uma solução para essa situação, tendo em vista que cabe a ele, enquanto gestor, apresentar as alternativas de resolver essa questão. Por enquanto isto, e por isso a Câmara de Vereadores é preocupada e continua preocupada permanentemente, tentando articular para que essa situação de impasse seja resolvida. A Frente Parlamentar em Defesa das Políticas Públicas de Mobilidade Urbana se reuniu nesta semana na Câmara de Vereadores. Compareceram o presidente deste grupo, vereador Jens Mantal, vice-presidente Beto Tribes e, como integrante, vereador César Sim. Representantes da Secretaria de Planejamento e CETERB, além de entidades como a ABC Ciclovias e a Bludef, participaram do encontro. Em discussão, temas como sinalização viária, lombadas elevadas e padronização da velocidade máxima. Foram dadas algumas sugestões e os integrantes da Prefeitura ficaram de dar os encaminhamentos. A Frente Parlamentar deve se reunir a cada 30 dias.
Assista depois do intervalo. Câmara aprova projeto que concede título de cidadã blumenauense a Sueli Petri. Comissão de Finanças aprova 2 projetos e o balancete financeiro da Fundação Cultural e da Vila Germânica. Minuto Sol, TVL Notícias, volta em instantes. Se você acha isso um absurdo, por que fazer ultrapassagens perigosas? Seja educado no trânsito como você é na sua vida. O presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes, Cássio Slonczewski, usou a tribuna da Câmara de Vereadores para falar sobre a data de ontem, o Dia Internacional de Combate às Drogas. Disse que aqui em Blumenau já existem entre 8 e 10 espaços que podemos considerar como Cracolândia e alertou que pais e educadores precisam estar informados sobre este assunto. Cássio Slonczewski ressaltou que neste semestre 170 pessoas foram atendidas pelo Comem, sendo que houve 65 internações de dependentes químicos. Comissões permanentes analisam projetos de lei sobre centro de atendimento aos animais e alteração de zoneamento de via pública. A Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização analisou na reunião desta quinta-feira o balancete financeiro da Vila Germânica e da Fundação Cultural e 2 projetos de lei. O primeiro nomeando o centro de zoonose do nosso município, né? E assim como também a mudança de zoneamento da rua Paulo Novatsky no bairro Tupava Central, dando condições das empresas lá instaladas e continuar operando da forma que já vem operando há muito tempo. Também analisamos aí o balancete financeiro da Fundação Cultural de Blumenau, como também da Proeb, o que a comissão despachou com um parecer favorável a tudo aquilo que nós analisamos nessa tarde. O projeto de lei complementar de autoria do Executivo altera o zoneamento da rua Paulo Novatsky, no bairro Itopava Central, para corredor de serviço 2. É uma rua que vai ligar a Gustavo Zimmermann com a SC 108. Essa mudança de zoneamento é muito importante porque agora ela passa a ser, sendo aprovada aqui na Câmara, ela passa a ser uma via coletora, dando, portanto, condições de um maior desenvolvimento da região norte, que não para de crescer, e as empresas que ali já estão instaladas poderão operar, portanto, de forma regular e outras poderão também vir a se instalar naquela região, que, como eu digo, isso é muito importante porque gera emprego e renda para a nossa sociedade. O projeto de lei que denomina de Vale Hadrich Centro de Zoonoses, localizado no bairro Itopava Central, também recebeu parecer favorável. A cidade precisa já há muito tempo de uma estrutura como essa, é muito importante, principalmente para as questões de saúde pública, né? Nós vamos poder aí dar um atendimento, uma avaliação, inclusive poder fazer um acompanhamento de todos esses animais aí que hoje estão na rua, né, muitos que inclusive acabam abandonados, vão ter no centro de zoonose a possibilidade de receber um tratamento adequado, inclusive lá está se fazendo a castração desses animais, enfim, sem dúvida nenhuma é uma estrutura muito importante aqui para o município de Blumenau. Pela segunda vez, o Hospital Santo Antônio fez uma cirurgia de reimplante de membro. Nesta semana, um jovem de 21 anos teve a mão amputada em um acidente de trabalho e passou pelo procedimento no hospital, que após 5 horas foi considerado um sucesso. Em 2011, o mesmo médico, o Dr. Felipe Pimonte Berndt, fez a mesma cirurgia de reimplante numa jovem de 18 anos de idade. O advogado Hélio Gustavo Alves lançou aqui em Blumenau o livro Auxílio Reclusão, Direitos dos Presos e de seus Familiares. A produção explica como funciona o benefício, quem pode receber e quais são os direitos do preso e da família dele. No livro, o advogado esclarece que o valor é pago somente para detentos de baixa renda que contribuíam com a Previdência Social e o auxílio reclusão é para os dependentes e não diretamente para o preso. Ontem, os parlamentares se reuniram no plenário para mais uma sessão ordinária. No próximo domingo, à 13h, a TVL reprisa este encontro na íntegra e agora você acompanha um resumo dos trabalhos. No início da sessão, nas falas dos vereadores, o vereador do Partido Popular Socialista, Odemar Becker, alertou a população para o risco de enchentes e deslizamentos na cidade nos próximos dias. Aqueles que moram nas áreas, nas beiras dos rios, nas encostas, que fiquem atentos,
pois várias cidades do nosso estado estão alargadas com esse El Niño. A Defesa Civil já vem anunciando às rádios e televisão sobre o problema que pode ocorrer em Blumenau. A gente se preocupa, porque quando começa a enchente com chuvas leves, dá tempo da turma correr. E parece que em outras cidades, em várias cidades, né, Joaçaba, Caçadores e outros lugares, a chuva está vindo com muita força e está pegando os moradores de surpresa. O vereador do Partido Democrático Trabalhista, Roberto da Luz, lamentou o fim do atendimento de emergência e urgência na pediatria do Hospital Santo Isabel. Infelizmente vai se fechar esse setor e toda a demanda será transferida para o Hospital Santo Antônio. E como bem disse também na tribuna o vereador Lanzarin, que já foi inclusive secretário de saúde na cidade de Blumenau, isso pode sobrecarregar ainda mais o Santo Antônio e reduzir a qualidade do atendimento. A precariedade dos banheiros públicos nos terminais urbanos de Blumenau foi destacada na fala do vereador do Partido da República, Diogo Santos. Cobrei do consórcio SIGA que cumpra a concessão firmada com o município, que tem a obrigação de zelar por aquele espaço, e estive também cobrando a vigilância sanitária para que tome atitudes para que os banheiros não permaneçam nas condições em que estão. Matéria informativo local sobre processos públicos de deputado da região e o Dia do Combate às Drogas foi destacado pelo vereador do PSD, Mário Hildebrand. O Dia Municipal é uma proposta de autoria minha que foi sancionada no ano passado e falei da importância dessas ações de prevenção e das consequências que as drogas estão trazendo e têm trazido na vida das pessoas. Também falei sobre a matéria e li toda a matéria do jornal, praticamente toda a matéria do Jornal de Santa Catarina, que fala do STF, que aceitou a denúncia contra o deputado federal Décio Lima por uso de recursos e repasse de recursos indevidamente para o Hospital Santo Antônio em 99 a 2001 e que ele está respondendo então agora numa ação no Supremo e esperamos que o Supremo conclua o quanto antes e possa apontar os resultados disso para a cidade de Blumenau. A Câmara de Vereadores aprovou na sessão desta quinta-feira, em redação final, o projeto de decreto legislativo que concede título de cidadã blumenauense a Sueli Petri. Um estúdio de criação de conteúdo digital aqui de Blumenau tem produzido aplicativos e jogos interativos para empresas dos Estados Unidos. Mas o curioso mesmo são os games que eles divulgaram. Esse aí é o Hello Blumenau, que faz uma espécie de crítica humorada ao trânsito e também divulga a cidade mostrando os pontos turísticos. Este outro é uma espécie de Pac-Man. Foi feito para um restaurante aqui da cidade e alerta motoristas a não dirigir em caso de consumo de bebida alcoólica. A Federação Catarinense de Futebol confirmou que o Blumenau Esporte Clube, o BEC, vai disputar a segunda divisão do estadual deste ano no lugar do Imbituba, que desistiu da competição. A estreia é no dia 20 de julho em Tubarão contra o Hercílio Luz. E ainda falando de esportes, agora de futsal, amanhã, 8h15 da noite, no ginásio da Dering, tem Blumenau e Florianópolis, valendo vaga para as quartas de final do Campeonato Catarinense da modalidade. E agora, direto do Alerta Blue, vamos ver a previsão do tempo. Voltou a chover de forma mais intensa em Blumenau entre a noite de ontem, quinta-feira, e a madrugada desta sexta-feira. Até o período do meio-dia, a gente já teve volumes significativos de chuva ocorridos aqui em Blumenau. E essa condição de chuva, ela persiste pelo menos até o final do dia de hoje, com intensidade moderada em alguns momentos. O sistema causador dessa chuva é um sistema de baixa pressão que está se formando aqui por essa região do Paraguai, o sul do Paraguai. O sistema vai avançar nas áreas de divisa, entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, avança em direção ao mar, ao mesmo tempo que origina ou forma um ciclone extratropical. Esse ciclone deve sair para o oceano no decorrer do dia de amanhã, levando a instabilidade com ele, por isso que para amanhã, que é sábado, persiste a condição de chuva para Blumenau, mas uma chuva menos intensa e também intercalada com alguns períodos de melhoria. Esperamos que o tempo volte a estabilizar no domingo, quando uma massa de ar seco, a gente já pode observá-la por aqui, ao sul da Argentina, essa massa de ar seco ela vai avançar para o sul do país, estabilizando o tempo e também declinando as temperaturas. A próxima semana, então, começa com tempo estável e com declínio de temperatura. No amanhecer da segunda-feira, a gente já espera aí temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus, oscilando até entre 7 e 8 graus aqui pela região de Blumenau. Francine Sacco, meteorologista do Alerta Blue, com as informações do tempo.
Você sabia que Blumenau já teve um time de futebol chamado Juventus? Essa imagem é de 1962 e mostra o campeão da 2ª divisão da Liga Blumenauense de Futebol, que foi o Clube Desportivo Juventus, que ficava no Texto Salto. Na ocasião, jogadores e dirigentes do time receberam a premiação. Lembrando que domingo tem programa Fala Vereador inédito aqui pela TVL. Marcos Roberto Giana entrevista desta vez o vereador Oldemar Becker. Acompanhe às 9h30 da noite deste domingo e também as reprises aí durante toda a semana. No site do Legislativo você encontra outras informações também da Câmara de Vereadores de Blumenau. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana para você e até a nossa próxima edição. Até lá!